Salve, salve galera, tudo bem? Olha, esse aqui é o seu Redação Enem, entendendo o contexto, e aqui quem está falando é o seu professor Gustavo. Bom galera, muito provavelmente algum de vocês deve ter entrado aqui nesse vídeo porque está aí se preparando para começar a sua redação do Enem. Na verdade está aí se preparando para estudar para a redação e está aí sem a menor noção do que você vai fazer, na verdade? Bom, eu sinto informar a alguns navegantes que para escrever uma redação do Enem, gente, não existe fórmula mágica. Então se tem alguém aí na rede, navegando, esperando que achar algum macete, uma fórmula mágica para você começar a sua redação, eu lamento informar, gente, mas isso não vai acontecer. Olha, eu vou falar a verdade para vocês. Eu adoro escrever. Eu escrevo desde que eu sou alfabetizado. Eu escrevo em blogs, eu escrevo contos, já escrevi romances, nunca publiquei. Mas enfim, escrevo textos acadêmicos, textos científicos, adoro escrever. E mesmo gostando de escrever praticamente todos os dias, eu afirmo, gente, não existe fórmula mágica para escrever uma boa redação. Bom, para você que quer fazer uma graduação, eu confesso que eu já estou fazendo minha terceira graduação numa universidade federal. Minha primeira graduação foi graduação em letras, porque eu gosto muito de escrever. E mesmo tendo que escrever, eu falo, é preciso reflexão e preparo para a redação. Principalmente para uma redação nos moldes do Enem. Se você já fez, se você já leu o edital, você percebe que a exigência para uma redação do Enem ela é muito certinha. O edital pede uma redação, exige do aluno que ele faça uma redação muito padronizada. Por isso mesmo, se você compara as redações que obtiveram a nota 1000 no Enem em vestibulares anteriores, você percebe que elas são muito parecidas entre si, porque o formato é muito igual. Isso às vezes dá uma dificuldade para o aluno para se adequar a esse formato. Mas uma vez que ele se adequa, o processo ele é um pouco mais fluido. E isso torna o processo avaliativo também um pouquinho mais democrático. Eu entendo que o aluno, quando tem que colocar as ideias no papel, ele sente uma grande dificuldade. Gente, eu tenho grandes dificuldades de colocar algumas ideias no papel também. Tá? Eu falo isso sem nenhuma demagogia. Quando você se depara ali com aquela folha em branco, as possibilidades são infinitas. Começar uma redação é sempre um processo mais trabalhoso. E ele se torna mais trabalhoso ainda porque não temos hábito de escrever. É algo que foge um pouco da nossa cultura. E isso não é culpa sua, não. Se na hora que você fala assim, vou escrever, você até treme por dentro, isso não é culpa sua. Hoje nós vivemos uma cultura em que valoriza muito pouco o hábito de escrita. Se exige muito pouco que o aluno escreva, que as pessoas escrevam no seu dia a dia. Principalmente utilizando a caneta. Muito pouco comum a gente escrever hoje em dia, não é verdade? A gente mal conhece a nossa letra. Normalmente as nossas exigências de leitura, elas são muito maiores que as nossas exigências de escrita, não é verdade? Quando você pega aí a sua caixa de e-mail, você tem muito mais e-mails na sua caixa de entrada ou na sua caixa de saída? É claro que na caixa de entrada a gente costuma ter muito mais mensagem do que na caixa de saída. Se você é como eu que guarda e-mails aí de 2000 e lá vai bolinha, de 10 anos atrás, eu tenho muitos mais e-mails na minha caixa de entrada do que na caixa de saída. Ou seja, eu leio muito mais do que eu escrevo. Isso é fato. Agora, se você já não gosta de escrever normalmente, se você já não gosta de escrever no seu dia a dia, fazer uma boa redação para o Enem fica muito mais difícil. E a redação do Enem, ela é muito importante. É um processo muito importante na sua vida que vai decidir aí o seu futuro, a sua carreira, em qual faculdade você vai cursar, não é verdade? Você está muito preocupado com essa redação porque você sabe que disso depende o seu futuro. Mas calma, vamos com calma e vamos dar um passo de cada vez, tá? Eu penso que todo o processo de ensino-aprendizagem, a gente sempre deve começar do mais básico e do mais simples até chegar nos níveis mais complexos. E isso, gente, não é só para ensino-aprendizagem, isso não é só para redação, e isso para tudo. E para adquirir um hábito, é sempre importante a gente começar a fazer associações para que aquilo realmente se torne um hábito. Deixe de ser um fardo e se torne algo mais automático, um pouco mais prazeroso. Deixa eu dar um exemplo. Quando você ensinar uma criança
a comer verdura, a comer brócolis, o que você faz? Você coloca brócolis e batatinha frita. Por associação, toda vez que a criança come brócolis, tem batatinha frita. Brócolis, batatinha frita. Brócolis e batatinha frita. Ela começa a associar o sabor do brócolis à batatinha frita. O dia que tem só batatinha frita, ela pergunta: cadê o brócolis? Está faltando alguma coisa. E aí, automaticamente, você começa a gostar daquilo que antes era ruim, tinha gosto amargo, não é? Bom, pelo menos comigo sempre foi assim. Vamos supor que você está aprendendo a dirigir. Você vai fazer seu exame de direção. Na primeira aula, o seu instrutor, ele te pede para fazer uma baliza? Ele te pede o mais difícil? Ele te pede o controle de embreagem assim de cara? Não, não é? Não é assim que funciona. Então, a redação, gente, criar esse hábito de redação, essa facilidade, é o mesmo processo. A gente vai falar muito de redação aqui nesse canal, mas não adianta eu falar de redação se você acaba de assistir essa videoaula, se você lê os textos aí na página do Facebook e não põe em prática isso que você está aprendendo. Da mesma forma quando você for aprender matemática, não é verdade? Não adianta você aprender como é que faz as operações se você não praticar. Então, gente, a minha primeira proposta de redação, por que toda primeira aula de redação é: conte como foram as suas férias? Porque, gente, falar da gente é o que tem de mais fácil na vida. Então, se você se acostuma a escrever falando de você, você já começa a criar esse hábito que vai ser muito importante para que você faça uma boa redação. Pode ser, gente, que você não precise mais escrever manualmente depois que você fizer a sua redação por causa da carreira, da faculdade que você escolheu. Mas até lá é muito importante criar esse hábito. Para mim, gente, como gosto pessoal, acho isso muito importante para a vida. E provavelmente eu recomendo, o que eu acho que é bom para mim, eu recomendo para todo mundo. Então, gente, a minha recomendação nesse primeiro contato, nessa primeira aula, essa segunda, né? Vai lá. Pegou a caneta, a sua caneta esferográfica, começa a escrever sobre o assunto que você mais gosta, o seu time do coração, sobre games, sobre você mesmo, sobre um assunto que você domina, sobre mitologia, o que você gosta de falar, qual tema que você gosta mais, escreva sobre isso. Mas não é para escrever no celular, não é para escrever no computador, é para escrever com a mão, com a caneta na mão. Então, por que você tem que aprender de cara a gostar, a se habituar com essa coisa da escrita manual? Porque no dia da prova do Enem, no dia da redação, você vai estar tão preocupado, tão tenso com tantas outras coisas, que o ato de escrita ele já tem que ter se tornado automático. Você vai ter que focar no tema, você vai ter que focar nas instruções para a redação. Então, já saber, já dominar esse processo da escrita já te poupa muito tempo, já te poupa muito esforço. Então, gente, já começa hoje mesmo escrevendo a sua redação, escrevendo um texto. Não pensa que você está escrevendo uma redação, pensa que você está escrevendo porque você gosta. Vamos falar do meu time, vou falar da minha namorada, vou falar dos meus amigos, vou falar da minha escola, vou falar de mim, vou falar dos meus sentimentos, vou falar das músicas que eu gosto. Eu não vou me preocupar nesse momento com quantidade de linhas, eu não vou me preocupar nesse momento com a correção ortográfica, eu não vou me preocupar nesse momento com a correção gramatical, eu não vou me preocupar neste momento, eu não vou me preocupar tanto com a coesão e com a coerência do meu texto só neste momento, apenas para que eu me habitue com o ato da escrita. Então, gente, o que eu estou falando não é para você sair escrevendo de qualquer jeito, não é para falar que o professor está ensinando a escrever fora da norma, da língua padrão, escrever de qualquer jeito, escrever sem coesão e coerência, não é nada disso. É simplesmente para que você já comece a se habituar a pegar a sua caneta e escrever e não se fazer disso um fardo muito pesado, para que você não fique paralisado na hora de começar a escrever, na hora que a gente começar a falar mesmo de coesão, coerência, a colocar os contextos históricos, é para a gente já estar aquecido quando for começar a redação. Agora, como exercício extra, um exercício adicional,
Se você já tem aí um hábito de escrita, se isso não é uma grande novidade para você, fica um conselho, um exercício extra para você já ir praticando. Quando você for escrever a sua redação, na verdade o seu texto de treinamento, pega seu caderno aí, vai falar assim sobre os seus amigos, vai falar sobre o seu professor, vai falar sobre o seu time de futebol, vai falar sobre o Brasil na Copa do Mundo, qualquer coisa nesse sentido, começa a problematizar as questões, começa a pensar qual é a grande dificuldade que eu tenho no meu relacionamento com meus amigos, no meu relacionamento comigo mesmo, no meu relacionamento com meus pais, qual é o problema do meu time no Campeonato Brasileiro, por que ele está na posição em que está, ou se você vai falar sobre a sua banda favorita. O que eu falo de problematizar e de procurar soluções para aqueles problemas é que isso aí já vai te dar um instrumental, um treinamento para as próximas questões que vão vir. Porque a redação do Enem, ela parte do princípio de que você vai propor uma solução para algum problema, alguma intervenção para algum problema. Então isso já vai te preparando para esse tipo de raciocínio também. E isso se você já tem o hábito de escrita e veio aqui também procurando algumas ideias e quer também começar a escrever. Gente, então é isso que eu tenho para falar para vocês. Escrevam sobre o que vocês quiserem escrever, o que tiverem vontade de escrever, mas não deixem de escrever. Procure dentro de você esse grande motivador para que você comece a escrever sobre alguma coisa. Quais são os seus objetivos em fazer essa redação do Enem? O que você espera conseguir com essa boa redação do Enem? Isso é um bom tema para você começar a escrever. Bom, gente, então vou ficando por aqui. Se vocês gostaram dessa aula, dê um like e coloquem nos comentários sugestões de próximos temas, o que vocês têm mais dificuldade, o que mais vocês querem ver sobre redação do Enem, qual que é o ponto-chave que vocês têm dificuldade. Abraço a todos e até os próximos vídeos.